Vamos abrir as nossas Bíblias nesse texto maravilhoso, livro de Efésios, essa carta maravilhosa, tão bela essa carta, que tem uma mensagem extraordinária para a minha vida, para a sua vida, dessa igreja tão preciosa, a primeira igreja da Ásia Menor, mais importante, essa no momento, essa carta é escrita, é a maior igreja do mundo naquela época, uma igreja viva, uma igreja brilhante, uma igreja bonita demais, um povo que nasceu de um avivamento extraordinário ali em Atos, capítulo 19, capítulo 18, maravilhoso. No capítulo 5, no versículo 15, vai dizer assim o texto sagrado, capítulo 5, versículo 15, diz assim: tenham cuidado com a sua maneira de viver. Talvez a sua Bíblia vai traduzir assim: portanto, vede prudentemente como andais, ok? Então a ideia aqui é essa: tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Essa é a última mensagem dessa série que nós estamos vendo sobre experiências com Deus. E hoje eu gostaria de falar com você sobre uma experiência ordinária. Isso é uma experiência de todo dia, é uma experiência natural. Às vezes nós queremos e buscamos experiências exponenciais, aquelas experiências marcantes, mas a vida é feita de experiências diárias, experiências de todo dia. E o texto do livro de Efésios é um chamado a essa igreja para viver o avivamento do qual ela mesma nasceu. Viver uma vida, buscar o avivamento, acender um fogo que estava começando a apagar naquela igreja. É uma igreja de mais ou menos aqui uns 10, 15 anos de idade, é uma igreja nova, que viu muitos milagres, muitos sinais, muitos prodígios por parte de Deus, através do apóstolo Paulo e de outros que lá estavam também ministrando, porque Paulo passa lá 3 anos, mas logo depois segue viagem. Mas esses irmãos estão começando a enfraquecer na fé, e Paulo chama esses irmãos, olhando esse declínio desse avivamento, a que esses irmãos retornem a esse avivamento, que eles venham a buscar o Senhor. E meus amados, o avivamento é o estado e a experiência natural e diária da vida cristã. O avivamento não deveria ser, infelizmente mas não deveria ser uma questão extraordinária, mas deveria ser o natural da vida cristã, o estado da vida cristã, porque o cristão ele foi avivado, isso é, ele recebeu vida na cruz do Calvário. Como Paulo diz no capítulo 2 dessa mesma carta, ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Então o avivamento é receber a vida de Cristo na sua ressurreição, é a vida de Deus
Deus, é o Espírito de Deus operando em nós todo dia, cada dia, todo instante, vivendo a vida de Cristo em nós, Cristo em nós, a esperança dessa glória que estará por vir, dessa glória para a qual caminhamos. Então, a vida de Cristo em nós já começa a transformar e a glorificar a nossa vida, porque somos transformados de glória em glória. Então, a ideia do avivamento é que esse estado comum, natural, que nós devemos viver, apesar das muitas dificuldades, como Paulo vai dizer, porque o poder do Espírito da vida, ou a lei do Espírito da vida, você pode trocar essa ideia da lei por poder, porque o poder do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do poder do pecado e da morte. Recebemos a vida de Deus em nós, recebemos essa vida pela obra de Cristo, porque Deus nos amou e entregou o seu Filho naquela cruz. Então Ele morre e ressuscita, nos dando a sua vida, e é o Espírito de Deus que opera essa vida em mim e em você, e em cada verdadeiro cristão, em todas as épocas. Essa vida de Deus em nós, porque fomos perdoados, porque fomos comprados pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo habitando em nós, produzindo a vida de Deus em nós. É lindo porque esse livro começa a lembrar esses irmãos de 7 bênçãos espirituais, eternas, imutáveis, imperdíveis. Não podemos perder essas bênçãos, elas estão reservadas nos céus para cada um de nós. E esse mesmo Deus que reserva essas bênçãos, essa herança, é o mesmo Deus que nos guarda com o seu poder enquanto estamos aqui. Mas é o mesmo livro que termina com as 7 peças da armadura de Deus. É o livro que começa com as 7 bênçãos eternas, mas é o mesmo livro que termina dizendo: ok, cristão, você está abençoado plenamente, mas você está ainda no campo de batalha. Você tem toda a armadura de Deus para revestir-se e poder vencer o dia mal, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Esse é o chamado do livro para mim e para você. Estamos plenamente abençoados, não podemos estar mais abençoados, porque como o texto vai dizer, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Temos todas as bênçãos, mas também temos toda a armadura de Deus. Veja, Deus está operando essas bênçãos em nós, mas nós vivemos num mundo, numa cultura que é hostil ao Evangelho, que é hostil à pessoa de Cristo, no sentido de que Cristo é o Senhor e o único Salvador, de que não há outro Salvador, e não há outro Senhor, só há uma salvação, Cristo Jesus. E quando nós dizemos isso, o mundo se levanta contra a igreja e diz: não, todos os caminhos levam a Deus. Não, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Nenhum caminho leva a Deus, só um caminho leva a Deus, e Jesus é o caminho, e a verdade é a vida. E ninguém debaixo do céu, ninguém, não importa a idade, não importa se é homem ou mulher, se é branco ou negro, não importa se é pobre ou rico, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém. Então, quando a igreja diz isso, o mundo se arrepia e se volta contra a igreja e diz: não, calma aí, vocês estão excluindo todo mundo. Não, pelo contrário, estamos abraçando o mundo inteiro, dizendo: vocês estão errados, Cristo é a verdade, Cristo é a vida e Cristo é o caminho, venha para Ele, porque todo aquele, não importa o lugar onde esteja, a situação que se encontre, todo aquele que chamar por Deus será salvo. Esse é o Evangelho
Evangelho. A salvação, o Salvador está aí. Então, nesse mundo que se levanta contra o senhorio e a salvação de Cristo, nós estamos pleno e completamente abençoados, mas também chamados à batalha, porque é uma luta para cada cristão verdadeiro, viver uma vida avivada. Percebe que você naturalmente tem a tendência ao esfriamento espiritual? Eu nunca tive isso. Estou brincando, por favor. Estamos todos no mesmo barco. Somos todos feitos do mesmo barco. Não tem jeito. Todo cristão, não importa que nível espiritual essa pessoa chegou de maturidade, todo cristão, não importa se é pastor, se é velho ou novo, todo cristão, em qualquer época, tem a tendência ao esfriamento, tem a tendência de deixar de orar, de deixar de dar graças, de deixar de ler a Bíblia, de ser intenso na oração, de ser simplesmente um religioso, fazer orações mecânicas e repetidas. Essa semana, alguma vez, deixou de orar e fez só aquela oração de peso de consciência no final do dia, quando você já estava cambaleando para dormir. Deixou de ler a Bíblia algum dia dessa semana, está vendo? A gente escorre por essa direção. E é exatamente o que está acontecendo com essa igreja. E essa igreja, Paulo tem que estar chamando e percebendo que a cultura está entrando na igreja. Essa cultura anticristã, pós-cristã, essa cultura que te leva para longe de Cristo. Um mundo, uma cultura, um pecado que habita em nós, no qual vivemos, criamos os nossos filhos, trabalhamos, estudamos. Essa cultura que diz para você que Cristo deve ter apenas um cantinho na sua vida e que todas as outras áreas você deve viver como a cultura diz. O diabo nunca vai dizer para você abandonar a Deus. O diabo sempre vai dizer para você que as coisas são mais importantes do que Deus. Mas o grande mandamento é amarás o seu Deus de todo o coração. Então aqui, por isso que cada culto é importante, tá vendo? Você viveu essa semana. E quantas vezes você não foi tentado a isso? E agora você está no culto ouvindo isso das Escrituras Sagradas. Isso te redireciona a mente. Por isso que uma pessoa que vem no culto de 15 em 15 dias, meu Deus, como é que vai ser a vida dessa pessoa? Vem no culto uma vez por semana, como é que vai ser a vida dessa pessoa? Lê a Bíblia uma vez por semana, que tipo de evangelho essa pessoa vai ter? Meus irmãos, nós precisamos de viver o estado natural da vida cristã, o avivamento. Está cheios do Espírito Santo, como disse o nosso texto, mas avivamento é questão do coração. Essa igreja é um exemplo para nós. Paulo escreve essa carta 10, 15 anos depois que a igreja nasce. Mas quando você abre o livro de Apocalipse, 30, 40 anos de vida dessa igreja, veja, o Senhor Jesus chama essa igreja para o coração. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Essa carta não funcionou como deveria funcionar. Não porque a carta tem alguma falha, perfeita. É como os puritanos diziam, essa é a princesa de todas as cartas. Enquanto Romanos é a rainha de todas as cartas, aqui está a princesa de todas as cartas. Perfeita, mas não é a questão do texto, é o nosso coração. Esse texto não entrou no coração daquela igreja como deveria entrar, não entrou no coração daqueles homens e mulheres, daqueles pais e daquelas mães, e eles não transmitiram isso aos seus filhos, e aquela outra geração abandonou o primeiro amor, perdeu o Evangelho. Então Cristo a chama aquela igreja, lembra depois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras.
E é isso que Deus nos chama. Que essa igreja, o estado dessa igreja, seja um exemplo para mim e para você. Que nós não venhamos a perder o primeiro amor. E quando nós perdemos o primeiro amor, nós perdemos o Evangelho e perdemos o avivamento. Deus é só um nome e uma lembrança para nós. Nos tornamos meramente religiosos. Mas não é isso a vida cristã. A vida cristã é essa experiência diária de buscar o avivamento de Deus, e é o estado natural em que todos nós devemos nos encontrar. E essa ação de Deus no homem interior. Veja o que Paulo vai dizer no capítulo 3, versículo 16, olha lá: sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor, para compreender com todos os santos com a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Tudo nesse texto está no coração, compreender, enfim, tudo, o homem interior, Cristo habite nos vossos corações pela fé. Então, irmãos, o avivamento é um estado interior, é algo da alma, é algo do coração, do homem interior. Por isso que o nosso texto aqui, do capítulo 5, versículo 15, diz: tenham cuidado. Ou como nós vemos na própria ideia aqui, essa expressão tenham cuidado, é que você deve ser prudente, exato, estar pronto, ser rigoroso, preciso, sólido. É essa ideia que tenham cuidado. Há um alerta que o apóstolo está fazendo. No parágrafo anterior ele vai dizer, citando o Salmo 60, e ele faz uma citação com uma aplicação já, ele diz: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta, ele está chamando essa igreja: desperta tu que dormes, como naquela parábola das 5 virgens prudentes e das 5 virgens nécias e sensatas. Todas dormiram. A tendência natural é dormir, é deixar que o sono, é perder a consciência. Quando você está em sono, você está inconsciente. E é exatamente o estado em que o pecado nos deixa. Não foi à toa que Sansão deitou e dormiu no colo de Dalila. Ele adormeceu ali no pecado. E o pecado, quando Dalila raspa o cabelo dele, e ele sabia que ela faria isso, ele diz: ainda assim eu levantarei mais uma vez e destruirei os meus inimigos. Mas ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Meus irmãos, como o pecado, ele adormece a pessoa, ele tira a consciência cristã, ele tira a sua percepção espiritual das coisas da vida. Você acaba vivendo como qualquer um, você acaba agindo, pensando, direcionando a sua vida, fazendo escolhas como qualquer um, sem nenhuma consciência espiritual, sem nenhuma consciência da palavra de Deus. Cuidado com isso, irmão. Por isso nunca devemos brincar com o pecado, nunca devemos brincar com o pecado, porque o pecado ele tira, ele adormece, ele atordoa a pessoa, ele tira essa consciência. Alguém dormindo é uma presa fácil, alguém dormindo é alguém que não tem reação alguma. Meus irmãos, cuidado com isso. Como o pecado ele produz isso. Por isso o chamado desperta, coloca a sua mente ativa, acorda, vigia, abre os olhos, entenda o que está ao seu redor, abra os olhos, entre na realidade espiritual.
Porque a ideia do texto é que dormir aqui é o conceito de estar sem consciência daquilo que é a pessoa de Deus, a obra de Cristo, o propósito da vontade de Deus para as nossas vidas. Isso é estar dormindo, segundo o texto. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Veja, não está morto, mas está dormindo onde os mortos estão. Lembra do texto de Ezequiel? No capítulo 37, aquela visão emblemática do Vale dos Ossos Secos. Por que aqueles ossos se tornaram assim? Tá, os ossos estão lá, num vale, sequíssimos, todos desmembrados uns dos outros, ossos soltos, aos montes. E o profeta Ezequiel está passando. Como aqueles ossos chegaram ali? Porque Israel deixou a palavra de Deus e abraçou as culturas que estavam ao seu redor. Foi isso que matou Israel, foi isso que destruiu Israel. Eles abraçaram o pecado, eles abraçaram os aspectos pecaminosos das culturas que estavam ao seu redor e abandonaram a palavra de Deus e mofaram e zombaram dos pregadores, os profetas, zombaram deles, e isso foi o veneno mortal que levou Israel. Por isso o texto: desperta, tu que dorme, levanta-te dentre os mortos. Estás caído no campo de batalha, levanta daí, porque Cristo te iluminará. Então o texto nos chama à questão da mente. O texto nos chama a ter uma mente aqui prudente, exata, pronta, rigorosa, precisa, sólida. E é tudo que o mundo não quer da igreja. Quando você é um crente preciso, sólido, quando você é um crente pronto, exato, rigoroso, quando você é um cristão prudente, o que você vai ouvir das pessoas? Não, relaxa. Você é exagerado demais. Mas o texto está ordenando você. A palavra que tenham cuidado, exatamente a palavra para prudente, exato, pronto, rigoroso, preciso. Alguém sólido. Alguém sólido. E é assim que nós devemos ser. Alguém que quer levar a vida com as rédeas frouxas, não vai conseguir viver de acordo com a palavra de Deus. E aqui, irmão, nós precisamos das Escrituras Sagradas, que é o fundamento. É o fundamento das nossas vidas, é o alimento da nossa alma, porque só a palavra de Deus vai conseguir abrir os nossos olhos para as realidades espirituais. Só a palavra de Deus vai nos dar capacidade para entender e discernir o mundo onde estamos, a nossa própria vida, as circunstâncias que vivemos. É a palavra de Deus que vai nos orientar a responder diante de lutas, problemas, conflitos, ansiedades, medos. É a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, o pão que vai nos alimentar, aquilo que nos dará força para podermos caminhar e seguir. É a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, como Paulo vai dizer no capítulo 6, dessa armadura que devemos estar revestindo. É a única arma que temos, não há outra, não há lanças e arcos aqui, existe uma única espada, e essa espada do Espírito é a palavra de Deus, essa palavra do Espírito, essa espada do Espírito, a qual devemos manejar habilmente, devemos conhecer, nela meditar, viver, obedecer, se vamos fazer escolhas e tomar caminhos por meio da palavra de Deus, não das vozes da nossa cabeça. Eu estou sentindo, calma aí, teve um chilique aqui, teve um mexido aqui dentro de mim, eu estou percebendo, eu estou sentindo. Não, siga a palavra de Deus, alimente-se da palavra, obedeça a palavra, porque se você não fizer isso, você vai ser, como o texto diz, tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios. Irmão, aonde está a sabedoria de Deus? Não está nessa Bíblia que você carrega? Aonde está o conselho de Deus? Onde estão os fundamentos de Deus? Onde
onde estão os pensamentos de Deus, onde está a vontade de Deus, não está na Bíblia que você carrega. Quando você vive a sua própria cabeça, o que a cultura diz, o que o amigo falou, o que o familiar disse, o que eu estou sentindo, quando você é guiado porque alguém disse, eis que te digo, você é um insensato. Você está caminhando por uma cabeça, por um coração, por uma ideia que não tem absolutamente nada a ver com as Escrituras Sagradas. A única segurança que você tem é que essa palavra é inspirada. Ninguém é inspirado, só a Bíblia. Eu não sou inspirado, pastor algum é inspirado, profeta algum é inspirado. Se eu subir aqui e pregar outra coisa que não seja a Bíblia, está tudo errado. A autoridade não está em mim. A autoridade está nesse texto aqui. A autoridade não está no pregador, está no texto. A autoridade não está em uma pessoa, está na Bíblia. Ela é a autoridade. Se alguém disser alguma coisa, como o texto sagrado diz de Apocalipse, se alguém tirar ou acrescentar esse livro, Deus, não eu, Deus vai acrescentar as maldições sobre a vida dessa pessoa. Essa palavra Deus zela por ela. Então, como nós podemos nos tornar sábios? Apenas e tão somente pela palavra de Deus. Por isso que tudo aquilo que você ouve na cultura, tudo aquilo que você ouve, você precisa filtrar e trazer na palavra de Deus. Recebi um postzinho. Olha na palavra de Deus, aquilo está coerente, aquilo está harmonioso com as Escrituras. Recebi um conselho, tive uma ideia na minha cabeça. Veja se na palavra de Deus é assim. Se esse é o caminho de Deus, se os princípios da palavra e da vontade de Deus se encontram naquele post, naquele vídeo, naquela mensagem, veja se isso está aí. Tenha a experiência diária da palavra de Deus. Essa igreja, quando o avivamento acontece, o texto conclui dizendo: a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Esse é o indicativo do avivamento. A palavra do Senhor crescia, e não apenas ela se estendia, mas ela prevalecia. O povo absorvia a palavra, o povo pegava a palavra, o povo vivia a palavra, lia a palavra, meditava na palavra, obedecia a palavra, seguia a palavra, vivia segundo a palavra. Ela prevalecia poderosamente. É isso que é avivamento, irmão. Não há avivamento sem a Bíblia. O avivamento começa nas Escrituras, ele se desenvolve na palavra de Deus, ele se nutre da água da palavra de Deus. É o solo onde a planta do avivamento cresce e se desenvolve, e o avivamento continua e vai por meio da palavra de Deus. Não há avivamento sem a palavra de Deus. Por isso Paulo vai dizer aos Colossenses: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É assim que deve habitar a palavra de Deus. Você precisa ter experiências diárias com Deus nas Escrituras. Todo dia, abrir a Bíblia, Deus vai falar com você. Você quer ouvir Deus falar com você? Não procure ninguém, não procure profeta nenhum. Abra a Bíblia, Deus vai falar com você. Quando você abre a Bíblia, Deus fala com você. Deus fala com você. Tenha a experiência de ouvir Deus, de ver Deus alimentar você, de ver Deus confortar você, de ver Deus fortalecer você, de chorar diante da Bíblia, de orar as Escrituras, de dizer: Deus, obrigado pela tua palavra, ela é tudo que eu tenho. E a única certeza que você tem, a certeza que você tem é a palavra de Deus. Ela é inerrante, ela não falha, nem versículo, nem uma palavra, toda ela, livro a livro, palavra de Deus. Então pegue a palavra, leia a palavra, ame a palavra e tenha experiências diárias com a palavra de Deus. Guardei a tua palavra
no meu coração. É aí onde deve estar a Bíblia. A Bíblia deve estar na sua mente, no seu homem interior. Você deve ler. Meus irmãos, nós temos um privilégio que nenhuma geração passada jamais teve. Já percebeu quantas Bíblias você tem? Você tem Bíblia no tablet, você tem Bíblia no celular, você tem Bíblia no computador, você tem Bíblia física, em papel. Você tem como ouvir a Bíblia, alguém lendo a Bíblia, você pode estar dirigindo, alguém está lendo o texto bíblico para você, Bíblia em áudio. Olha quantas variantes você tem da palavra de Deus. Você pode pegar essa mensagem aqui e ouvi-la depois. Olha quanto de oportunidades nós temos de ler, de meditar, de ouvir a palavra de Deus. Mas talvez nenhuma geração negligenciou tanto a Bíblia como essa tem negligenciado. A maioria dos pastores nunca leu a Bíblia uma vez. E 80% dos crentes abrem a Bíblia uma vez por semana. Por semana. Por semana. Os congressos estão cheios. E os cultos vazios. E os cultos vazios. As pessoas querem eventos. As pessoas querem congressos. As pessoas querem o pregador show de bola. Cantor fulano de tal, querem estrelas e ambientes extremamente emotivos e sofisticados, mas estão pobres das Escrituras Sagradas. Não há avivamento aí, não há avivamento nisso. Avivamento é você e a Bíblia. O grande avivamento que aconteceu da Reforma Protestante no século XVI, meus irmãos, com Martim Lutero, 1517, aconteceu quando Lutero estava com a Bíblia à luz de uma vela, lendo o livro de Romanos, dizendo que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A maneira como Deus salva alguém se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O justo, aquele que foi salvo pela justiça de Deus em Cristo na cruz, o justo, ele viverá por aquilo que Cristo fez na cruz pela fé. Quando ele entendeu esse texto, igual eu estou explicando para vocês, quando ele entendeu isso, acendeu-se um fogo que até hoje arde, queimou a Europa inteira, avivou a Europa, mudou a situação política, econômica, social das pessoas. A Europa naquela época era um lixo, pestes para todo lado, a incidência de violência contra a mulher, corrupção, infanticídio, irmãos, crianças nasciam e morriam a rodo, pestes para todo lado, mas eles começaram a ler a Bíblia, e hoje a Europa é o que é, por causa da palavra de Deus. Porque o Brasil não é assim, abandonamos a Bíblia. Por isso somos um país corrupto, violento, desigual. Por quê? Porque falta Bíblia. Falta Bíblia. Falta a palavra de Deus, faltam verdadeiras conversões. Falta o povo de Deus se voltar para a palavra de Deus. Mas veja, tudo no texto arremete você à palavra de Deus. Tenha cuidado, veja que chama você à mente. Como sábios, não como insensatos. Novamente, seu coração, sua mente, sua razão, suas emoções, todo o seu interior, aproveitando ao máximo cada oportunidade, avaliando, discernindo, pensando, analisando cada oportunidade, biblicamente, dentro do caráter de Deus, dos atributos de Deus, da palavra de Deus, porque os dias são maus. Se você não tiver uma mente ativa, pensante, e pensar biblicamente, você vai ser levado pela cultura. O cristão deve ter a mente mais aguçada de todos os homens, porque não apenas ele tem uma inteligência comum a todos os homens, mas ele tem a palavra de Deus, que dá a ele uma capacidade, um discernimento, uma perspectiva, uma visão do mundo, da vida, das realidades completamente privilegiadas
privilegiado e diferente de tudo o que o mundo pode entender, de tudo que o mundo pode ter. O mundo não tem a palavra de Deus, mas a igreja tem. E você deve ter esse coração totalmente voltado para a palavra de Deus, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos. De novo, ele repete de novo a mesma coisa, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aonde está a vontade de Deus? O que Deus quer para você está aí na Bíblia, na sua mão. Você pode ler, você pode meditar, você pode memorizar, você pode estudar a palavra de Deus. Meu irmão amado, mergulhe nessa palavra. É um rio, um oceano infindável da palavra de Deus. Lembra quando a gente estava terminando a faculdade, a universidade lá no Chile? No dia seguinte, 9 meses, nós tínhamos lido o Novo Testamento, segundo o nosso professor, de 5 até 10 vezes no Antigo Testamento, todos 5 vezes, em 9 meses isso. E depois daquele dia de prova, fizemos uma prova com 100 perguntas sobre a Bíblia, exaustas, fora uma outra prova lá que fizemos. A gente foi para a beira da praia e lemos o livro de Hebreus todinho, de ponta a ponta, 1h30 lendo o texto. E lemos o texto todinho. Aí, a sensação é que a Bíblia era como aquele oceano que estava diante de nós, e que nós estávamos na beira da praia, tocando o pé na água. E a mesma sensação tem hoje. E já se passaram 28 anos disso. E quanto já não estudei a Bíblia de lá para cá. Mas a sensação é a mesma. Você fala, meu Deus, a tua palavra. Essa mesma semana eu estava orando, Deus, me ajuda, Senhor, a ver, a enxergar a tua palavra. Há tanta grandeza, tanta beleza, tanta profundidade aqui. E às vezes eu me sinto num ponto cego das Escrituras. Me deixa ver, Senhor, abre os meus olhos para ver as maravilhas da tua palavra. Meus irmãos, você vai viver a sua vida inteira estudando essa palavra a sua vida inteira. Você vai chegar na glória, Deus vai ter que abrir a Bíblia e explicar ela todinha para você. Abra a sua Bíblia, Gênesis capítulo 8, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. E Ele vai te explicar tudo. Vai ser uma aula que vai levar pelo menos uma eternidade. O pessoal diz, vai ser top, né? A vontade de Deus, irmão, está aqui. E se você não está vivendo a vontade de Deus, você está vivendo como um insensato. Veja o texto, versículo 17. Portanto, não sejais insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Ok? Então, quem não vive a vontade de Deus, a vontade boa, perfeita e agradável que está expressa na Bíblia, vai viver como insensato. Ok? E não é isso que Deus quer. E o versículo 18: não se embriague com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito. E novamente, a ideia do coração, da mente, do homem interior. Alguém quando está embriagado, alguém quando está bêbado, está fora de si. Ele perde a capacidade mental, ele não consegue avaliar. Por isso que alguém que está bêbado não pode dirigir. Alguém que bebeu, ainda que uma pequena dose, não pode dirigir. O álcool tira a pessoa da sua capacidade de discernimento. Alguém que está sob o álcool, ele perde a noção do perigo. Quando você não está cheio do Espírito, você perde a noção do perigo, do pecado. Ah não, a gente não deve ser tão radical assim com o pecado. A gente pode, não é só um pecadinho. Mas quanto mais você conhece a palavra de Deus, quanto mais você conhece Deus, quanto mais piedoso é o coração, maior temor dos pequenos pecados, porque são os pequenos pecados que levam aos maiores pecados. Quando alguém quer construir uma ponte, a pessoa pega um arco com uma flecha e bota uma linha aqui nessa flecha e atira para o outro lado. É apenas um fio, uma linha.
amarra-se uma corda nessa linha e puxa. Dessa corda vem os outros cabos, madeira, o aço, e a ponte vem toneladas e aguenta toneladas. Mas tudo começou? Confia. Você quer ver um pecado crescer na sua vida? Considere a essência dele como nada. Brinque, jogue com o pecado. Quem está embriagado perde a noção de perigo. Acelera o carro mais do que deve. A pessoa perde a noção do perigo. A pessoa não tem consciência daquilo que está fazendo. Meus irmãos, quando isso acontece, quando alguém briga com o pecado, essa pessoa vai à devassidão. Essa palavra devassidão aqui é a palavra para você, associa, ela significa você dar vazão ao seu coração. Você dá vazão às suas paixões. Você faz aquilo que o seu coração quer. Você segue o seu coração. Você dá sentido às luxúrias, aos desejos do seu coração. Veja, ele acabou de dizer: conheçam a vontade de Deus, vivam a vontade de Deus. E logo em seguida ele traz a ideia aqui da embriaguez. Mas ao mesmo tempo ele te chama a sobriedade. Mas deixem-se cheios do Espírito Santo. E aqui está a sobriedade espiritual. Veja, a ação é de Deus. É Deus que quer encher você. Ou sua Bíblia vai traduzir encheios do Espírito. Mas a tradução melhor é da NAA. Até corrigiu a NVI, também corrigiu isso. Porque o verbo está no imperativo, é um mandamento, encheios do Espírito. Mas a voz do verbo é passiva. O sujeito não age, ele sofre a ação. Então é Deus que está agindo nele. Por isso que o correto é: deixem-se ser cheios do Espírito. Essa é a ideia do texto, ok? E você é cheio todo dia, um presente contínuo, um imperativo passivo. Deus me manda fazer, eu estou aberto e buscando. Enquanto eu busco, Deus me enche, e eu continuo fazendo isso todo dia. Esse é o sentido do texto, ok? O sentido do verbo é esse: é que Deus me enche enquanto eu estou buscando a Ele, e eu estou fazendo isso todos os dias. Essa é a vontade de Deus. Quem quer que você seja cheio do Espírito Santo é Deus. Deus está querendo encher você. Deus quer encher você todo dia. Deus quer que você tenha experiências poderosas todos os dias. E isso vai mudar a sua vida, vai mudar o seu coração, vai mudar a sua mente, vai mudar a sua perspectiva do mundo, do dinheiro, do sexo, da família, de filhos, de trabalho, de lazer, de descanso, do corpo, de tudo será atingido pela palavra de Deus. Nada ficará de fora da palavra de Deus. E Ele vai guiar toda a sua vida e vai colocar em seu coração o fruto dele, que é o amor, a bondade, a alegria, a paz. Não apenas a intenção da bondade, mas o agir da bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, o autocontrole, o autogoverno, onde você consegue dominar seu coração e não se deixa como os animais que seguem seus próprios instintos. E é isso que a cultura diz para você: siga o seu coração, não se negue nada, viva sem arrependimento, seja feliz. Quer dizer, faz tudo que está no seu coração, se solta. São os animais que vivem assim. Os animais é que vivem dessa maneira, vivem pelo puro instinto. Mas Deus está nos chamando a andar no Espírito, a viver segundo a vontade de Deus, a viver a vida de Cristo em nós, dia a dia, por meio da sua palavra. Isso vai trazer um fruto. O fruto é o versículo 19: falando entre vocês. Aí ele vai trazer para dentro da comunhão da igreja. Falando entre vocês com hinos, salmos e cânticos espirituais. São palavras intercambiáveis para dizer a mesma coisa. O que? A maneira como falamos uns com os outros na igreja, a maneira como conversamos, como nos comunicamos uns com os outros, apresenta uma adoração, um louvor e agrada profundamente a Deus, porque todo o nosso diálogo ele está sendo feito em amor. Estamos tratando uns aos outros para a glória de Deus, em louvor, com carinho, respeito, amabilidade, unidade.
Essa é o primeiro resultado de ser cheio do Espírito. Não dividir a igreja. Que o que a gente vê, né? Alguém diz que está cheio do Espírito Santo, diz que aqui na igreja tem um monte de carnal. Não, agora só quem é espiritual igual eu, que tem o WhatsApp de Jesus, me segue. Vamos abrir outra igreja ali. Aí bota lá, Igreja da Unidade, não sei do que. Era da unidade, porque tudo ficou lá. E amou teus irmãos, e ajudou eles, e abençoou eles. Falando entre vós, comendo salmos e cânticos espirituais. Louvando, dando sempre graças a Deus, nosso Pai, por tudo. Agradecer ao Senhor por tudo, ao nosso Deus e Pai. Mais intimidade, mais comunhão com Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros. Estamos servindo uns aos outros, somos servos uns dos outros pelo amor. E depois essa mesma plenitude do Espírito adentra a nossa família. E aí a gente vive o Evangelho dentro da família. O marido que ama a mulher que honra o marido, os pais que amam os filhos que respeitam os pais. Veja, o Evangelho funciona dentro de casa. Não é uma coisa só da igreja, é uma coisa que funciona dentro de casa. Depois eu falo do trabalho, os servos, os senhores. É o Evangelho, é a vida de Deus que adentra tudo, permeia tudo, mas começa aqui. Coração, mente, razão, emoções, intelecto, temperamento, caráter, toda a nossa persona, a nossa personalidade é tocada, transformada e mudada pelo grande, perfeito e eterno amor de Deus. Vamos orar. Conheça, por favor, amado irmão. Feche seus olhos e diga ao Senhor: eu preciso de uma